Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Bom dia, ouvintes da Rádio Jesus Vive 96,3. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva, diretamente dos estúdios da Rede Cristã Brasil para o consultório da Academia do Cérebro. Bom dia, doutor Edinásio. Doutor Edinásio, que tema é esse aqui forte? A fé e a lei da atração, mas antes, obviamente, fale dos seus comerciais. O tema hoje é sugestivo, né? Um tema bastante polêmico, né? Eu pediria a você que está sintonizado, que compartilhe com outras pessoas. É um tema polêmico, mas um tema que vai te levar a informação à luz da psicanálise, à luz da ciência, à luz da teologia, e vamos ver essas bengalas que existem com as crenças, né? Então hoje vai pegar fogo aqui, você pode participar, concordando ou discordando, participa. E quando assistir pelo Facebook e YouTube, você dá um like lá, né? Dá um like, né? Gostei do programa ou não gostei, vai lá, coloca lá. É importante para a gente saber se a gente está no caminho certo, porque é sabido que fazer um programa diariamente sobre esses temas é difícil, não é fácil. Poucas pessoas se atrevem a fazer um programa desse diariamente, porque tem que existir pesquisas e bastante conteúdo para fazer um programa desse. É complicado fazer um programa científico todos os dias, com cunho científico. Eu estava no Uber e o motorista colocou lá numa rádio, eu estava ouvindo sobre neurociência, eu fiquei impactado, né? Eu lembrei do nosso programa. Um programa, eu não sei de onde era esse programa, acho que não era pernambucano, era nacional. Esse programa falava de neurociência, falava dos neurotransmissores, da dopamina, da serotonina e da noradrenalina. Falava como esses neurônios, esses neurotransmissores, impactavam a vida das pessoas. Trazia um bom humor, mau humor, como as pessoas enxergavam o mundo, as influências desses neurotransmissores na vida do ser humano. Muito bom programa. A pessoa que estava falando era doutor em neurociência, maravilhoso, ele estava com uma linguagem muito boa e eu fiquei encantado com o programa. É mais ou menos o que nós fazemos aqui, tentamos fazer aqui, levar informação científica para as pessoas. À luz de uma linguagem acessível. Bom, daqui um pouco vamos falar sobre a fé e a lei da atração. Eita, o que é isso? Vamos ver o que é isso daqui um pouco, tá bom? Doutor Vamos ver Edinásio, aqui. doutor Edinásio, permita-me, porque nós temos aqui uma ferramenta que é a exclusividade da Rede Cristã, né, que eu quero fazer uma apresentação breve para os seus seguidores, os seus ouvintes, seus internautas aqui na Rede Cristã. E para que a gente não tenha problemas de travamento na tela, eu preciso fazer logo isso, para depois tirar essa conexão, para que flua o áudio, a exemplo da imagem, né? Flua a exemplo do áudio, flua a imagem aí, mantendo assim o nível de qualidade da Rede Cristã. Bem, o que tivemos agora foi uma queda de transmissão de imagem porque alguém ligou para o terapeuta, né? Mas vamos a essa exibição aqui, breve, né, pessoal, do Instagram sucesso, aqui do psicanalista Edinásio Silva. Pronto, tá na tela o Instagram do psicanalista Edinásio Silva. Eu vou fazer uma exibição aqui para vocês, né, o Instagram Terapia Diária PE. Dá uma olhada aí. Pronto, é assim que abre o Instagram. Você vai aqui no link do Instagram Terapia Diária, tá certo? E tem as informações aí do Dr. Edinásio, tá bom? Muito legal esse link, né? Que você tem acesso aí no Instagram, né? Eu agora fiquei sem o áudio, mas o pessoal tá vendo na tela, Dr. Edinásio, o seu Instagram, como funciona, e pro pessoal dar uma seguida aí, né? Do Instagram Terapia Diária PE, tá certo, pessoal?
Dá uma conferida aí, ó. Eu quero convidar as pessoas para visitar a nossa página aqui no Instagram, né? Seguir e nos seguir. Pouca gente que escuta o programa segue a gente. Pessoas ficam no programa. E eu tenho recebido reclamação da minha equipe dizendo: você dá muita atenção ao rádio e não dá muita atenção à página. Então você tem que ser mais presente na página para ter uma relação com os seus seguidores. E você dá mais atenção ao rádio. Então, já tem uma ciumeira aí. Então, por favor, você que nos segue aí, por favor, vá lá também na Terapia Diária. Por isso que a gente também no YouTube. Por isso que a gente até evita YouTube Terapia Diária também. YouTube Terapia Diária PE. Vai lá, segue a gente nos dois, tá bom? Por isso que a gente até evita estar colocando material do Instagram e do YouTube aqui na transmissão, que é exatamente para o pessoal ficar na curiosidade de dar uma visitada aí nas plataformas, né, do psicanalista. Né? A gente mostrou aqui a imagem do Instagram, mas você precisa ouvir o que ele fala lá no Instagram. É muito massa. Dá uma seguida lá, tá certo? No YouTube é Terapia Diária, é separado, né? PE. E no Instagram é tudo junto, Terapia Diária PE no Instagram, ok? Pronto, de volta à sua fala de hoje aí, doutor Ednásio. Eu quero convidar as pessoas para participar da Terapia Diária PE, tanto no YouTube como no Instagram, e também visitar a nossa loja virtual. Na nossa loja virtual, nós temos lá camisas, temos serviços que prestamos, que é reabilitação cognitiva, as pessoas que estão perdendo memória. É importante que as pessoas que estão perdendo memória façam uma reabilitação cognitiva para recuperar a memória de trabalho, memória executiva, memória visual. As memórias que estão perdendo é necessário fazer esse trabalho. Não é remédio que resolve, hein? Vamos lá. Também as terapias que nós fazemos, temos psicólogas, também aqui como psicanalista estamos atendendo. Temos convênios com várias entidades, com o Sindicato dos Professores, convênio firmado, OAB, Ordem de Advogado do Brasil. Temos também Conselho Regional de Administração de Empresas, também temos convênio, e com outros locais, com outras entidades. Então, a gente aqui dá batimento para as pessoas, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, que são associados, que são funcionários dessas entidades ou profissionais, podem procurar a Academia do Cérebro, através dos nossos telefones que estão na tela. E também o particular, através de convênio com essa emissora, você pode ter descontos especiais. Procura os nossos assessores e faça a sua terapia. A terapia é fundamental. Ontem o testemunho da Cláudia, isso, né? Cláudia Rejane, isso mesmo. Ela fez um testemunho belíssimo ontem, então, por favor, entra aí e procura saber como é a terapia, como é fazer a terapia, como é que é isso. Seja online ou presencial, estamos aqui para te atender. Falo também do mapa da psique. Esse mapa da psique, ele é um raio-x da mente, da alma. Esse mapa da psique, ele escaneia todo o seu interior. Esse escaneamento desse interior vai te possibilitar te entender, te enxergar, ver o que é que está acontecendo, o que é que está travando, porque você não consegue chegar ao lugar desejado. Então, é importante. Não adianta ficar esperando pelo tempo, porque não vai resolver. Ou se toma atitude, ou vai ficar na mesma, se lamentando a vida inteira. Então, vamos sair da alimentação e vamos para a prática. Prática, ok? Então, dito isso, vamos aqui ao tema de hoje. A fé e a lei da atração. Vai compartilhando aí, vai compartilhando que o tema hoje é interessante. Então, quando a gente fala na lei da atração, vamos falar da fé primeiro. Então, o que seria essa fé? O que seria essa fé? Então, pelos princípios bíblicos e pelos princípios gerais, né, em relação a essa fé. Então, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Eu acho que todo cristão, todos aqueles que professam o catolicismo, o cristianismo, tem uma ideia do que é a fé, né? Então, fé, ela não é um ato de sofrimento. Quando as pessoas falam assim, viver pela fé. Viver pela fé, eu digo, estou lascado, vou viver pela fé. Já começo já batendo. Então, as pessoas geralmente dizem, eu estou em situação muito difícil, estou vivendo pela fé. Quando as pessoas chegam, estou dizendo, estou vivendo pela fé, ou seja, estou lascado, estou na miséria, estou na desgraça, estou por baixo, estou vivendo de migalha. E essa frase não traduz a essa realidade que as pessoas estão dizendo. Então, fé é uma confiança. Fé é uma atitude contrária à dúvida. Fé é uma atitude contrária à dúvida. Então, dito em relação à fé, vamos falar um pouco do universo, a lei da atração, e vamos navegar nessa praia. Então, o universo, nós vivemos na Terra, dentro do universo. Então, o universo, ele é formado por galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides e radiações. O universo é composta de energia escura. Segundo a teoria, nós só conhecemos 5% do universo. 95% é de energia escura, que a gente não conhece ainda. Então, outros componentes dessa formação são as radiações eletromagnéticas, elementos do universo, nutrindo bilhões de elétrons e fótons. Então, o que é que isso quer dizer? Que esse universo é um universo composto por partículas e energias. São coisas tão minúsculas que nós não enxergamos. Se nossos olhos tivessem o poder de percebe que esse universo está em movimento, ele não está parado. Nós estamos em movimento. No momento que nós estamos fazendo esse programa, estamos em movimento. No momento que você está sentado em uma cadeira, está em movimento. Você não percebe, mas você está em movimento. A cadeira, com você assentada ou não, está em movimento. Se a gente tivesse um equipamento de percepção, a gente iria perceber que a cadeira ela não está parada, que o móvel da sua casa não está parado. Ele está em movimento. Então, tudo começa por aí. Então, nós somos energias, o universo é energia, os móveis, os equipamentos são energias, tudo se transforma em energia. Então, a fé, poderíamos dizer que a fé é um elemento quântico. A fé é um elemento de energia. E essa fé, ela tem que estar conectada com o universo. Ela tem que estar conectada com o universo. Os religiosos de qualquer religião, eles se apegam a alguns elementos para sentir menos dor, para a vida ficar mais saudável, e não fica mais pesada. Mas eles se agarram às patuais, a frases feitas, a frases prontas, sejam essas frases que vêm do Torá ou da Bíblia. Eles pegam essas frases como uma bengala. Eles pegam essas frases como uma bengala para a sua caminhada. Quando a gente fala em fé, a gente começa a observar alguns fatos bíblicos, alguns relatos bíblicos. Eu lembro aqui agora do tanque de Betesda. O que aconteceu naquele tanque de Betesda? Que tinha lá o doente que queria que alguém o pegasse e colocasse dentro do tanque. Porque, segundo as tradições judaicas, a pessoa era colocada no tanque porque um anjo descia, em alguma ocasião, nas festas judaicas,
descia e movia aquela água e colocando ali, aquele enfermo seria curado. O tanque de Betesda significa Casa da Misericórdia. Casa da Misericórdia. Ou seja, segundo as tradições judaicas e segundo a fé, naquele tanque o Espírito Santo se movia ali, se movia naquele lugar. Ora, houve um pouco de separação entre a fé e o comportamento das pessoas. A imoralidade de Israel contaminava todo aquele ambiente. O que existia ali, naquele momento, era um ritual para a purificação. Ou seja, as pessoas pecavam, faziam todo tipo de sacanagem e agora tinha alguns tanques ali, e esse tanque de Betesda era um dos tanques que era um tanque de purificação, que era tanque usado nos batismos, era um tanque de purificação. Então, nesse tanque de purificação existia o ritual, a lavagem com água, porque as pessoas achavam que a lavagem com água purificava as pessoas. Isso era comum, acontecer. Então, foram construídos alguns tanques, e entre esses... Um probleminha só aqui na transmissão, mas daqui a pouco o doutor Ednásio volta com a imagem, pronto, voltando, porque como estamos explicando, né? A transmissão é remota, estamos no estúdio da Rede Cristã Brasil e o psicanalista Ednásio está no consultório da Academia do Cérebro. E quando o pessoal liga para ele, aí acontece de interromper a ligação, né? Mas logo ele está de volta para continuar com a sua abordagem, inclusive muito bacana, não é? Que ele está fazendo aí, do texto bíblico, daquele momento em que o cidadão entrou no tanque, e uma abordagem muito bacana, uma explicação muito massa, trazida aí pelo psicanalista Ednásio, aqui no programa No Divã. De volta, doutor Ednásio, com áudio e vídeo. Então, esse tanque, ele tinha 5 entradas. 5 entradas. Por que 5 entradas? O Pentateuco tem 5 livros. Por isso que é Pentateuco. Tem 5 entradas. Então, porque é uma coisa interessante, né? A religião é um pouco mística. Toda religião é mística. Toda religião é mística. Até o cristianismo é místico. Você está difamando o cristianismo de forma alguma. Estou explicando. Existe uma crendice, né? Sai um pouco daquilo que Deus colocou e se torna as coisas místicas. Porque as pessoas gostam muito de enquadrar a outra. Gostam muito de julgar a outra. E tem vários textos bíblicos que falam sobre esse enquadramento. Então as pessoas entendem tudo errado. As pessoas entendem tudo errado, tanto errado as coisas, que Jesus, quando chegou na terra e falava para o povo, ele falava em parábola. E as pessoas não entendiam nada. E certa vez, o discípulo disse a Jesus: Jesus, explica melhor o povo. Ele disse: não vou explicar não. Deixa o povo como está mesmo, vou explicar a vocês. E Jesus explicava isso aos discípulos, mas não explicava o povo. Porque o povo não queria aprender mesmo, né? Não queria aprender. O Sermão do Monte é uma coisa maravilhosa. O Sermão do Monte. Mas adiantou alguma coisa o Sermão do Monte? Nada. Não adiantou para nada. Porque ele foi que Jesus disse. Várias coisas ali interessantes que Jesus falou. Né? Sobre perseguição, sobre o choro, sobre o sofrimento. Mas as pessoas não queriam saber disso, não. As pessoas não queriam se redimir. As pessoas queriam combater. As pessoas que estavam ali no Sermão do Monte eram pessoas sofridas, pessoas que eram perseguidas pelos romanos e queriam vingança. Não queriam saber dizer assim, não, olha, se mandar te andar 1 quilômetro, anda 2. Não queriam saber disso, porque os romanos usavam aquelas pessoas para espizinhar, dizer, leva na minha casa esse pacote, leva na minha casa esse pacote, leva na minha casa esse embrulho. Então as pessoas, e cobravam impostos dessas pessoas. Então, as pessoas estavam revoltadas. E Jesus falou o contrário. Dá a face. Se alguém bater na tua face, dá outra. Então, e as pessoas não queriam ouvir isso.
Era uma coisa que se maravilhava por um momento, mas depois as coisas continuavam do mesmo jeito. E gerava uma certa revolta. Então, como eu não estou aqui pregando o evangelho, estou explicando como teólogo, não estou explicando como pastor, de forma alguma. Quem vai explicar isso melhor é o seu pastor, se ele souber explicar, ele vai explicar, não sou eu que vou explicar. E não quero aqui também mexer na fé de ninguém, de forma alguma. Então, essas atividades que aconteciam no tanque de Betesda, ela acontecia em alguns momentos das festas que existiam em Israel, nas festas que existiam naquela cidade. E aí se colocava essa pessoa no tanque. E aí Jesus passou e disse que não era mais necessário aquilo. E o texto, vocês conhecem, que está em João 5, de 1 a 8. Então, houve o encontro de Jesus com esse enfermo. Então, gente, o que é que nós estamos aqui dizendo? Esse tanque de Betesda foi feito, esses vários tanques, no sentido de purificação. De purificação. Porque as pessoas andavam completamente erradas. E estavam desconectadas da fé, desconectadas do universo. Por exemplo, a única coisa que não muda são as leis de Deus. As leis de Deus não mudam. E Deus criou o universo. E Deus criou o universo com as leis. Veja só, Deus criou o universo com as leis. Existe tempo para tudo. Verão, inverno, outono, primavera. Existe chuva, sol. Deus fez. Deus não fica lá. Vai chover hoje, vai chover amanhã. Isso não existe. É na sua cabeça. A ciência mostra isso o contrário. Deus vai fazer chover hoje. Esqueça isso. Esqueça isso. Deus deixou as leis. O universo funciona conforme determinação de Deus. Mas as pessoas ficam o tempo inteiro desconectadas disso e querem se conectar. Mas não está na mesma onda. Não está na mesma energia. E se você não está na mesma energia, não vai rolar. Não vai rolar. É aquela história do namorado e a namorada, ele quer e ela não quer. Não vai rolar. Se forçar, é estupro. Então, o que acontece hoje, essa relação com Deus é uma relação desconectada. Porque as pessoas estão desconectadas. Então, o universo, ele trabalha conforme determinação de Deus. E as pessoas aqui, que estão na Terra, trabalham de acordo com o seu querer. O livre-arbítrio, com o seu querer. Ela não se conecta. Então, pergunto eu, as manchetes que ocorrem nesses últimos dias. As manchetes. Não estou aqui sendo homofóbico, até porque eu discordo dessa palavra homofobia. Uhum. É com o normal hoje. Existe hoje um livro pelo teólogo e filósofo Cortella. O título do livro é O Novo Novo. O Novo Normal. O Novo Normal. Existe o Novo Normal? Ou é normal ou não é normal? Ou é normal? Não existe o Novo Normal. Então, o que seria o Novo Normal? Casais, homem com homem, mulher com mulher, adotam filho. O Novo Normal. O normal hoje é nós termos, no futuro, 2 pais e 2 mães criando filhos, e filhos gerados por outros, ou por eles mesmos, ou por a mulher, ou doado, ou coisa parecida, ou adotado, e é o novo normal. Não estou aqui fazendo um conceito homofóbico, estou falando sobre o novo normal. Então, são novos padrões que surgem. Outras notícias. Padres pedófilos. Nas manchetes aí. Padres pedófilos. João de Deus preso por estupro. Pastores nas páginas policiais. Ontem mesmo surgiu aí, no Jornal Nacional, pastores envolvidos com a vacina. Não foi perseguido pela fé, não. Perseguido por sacanagem. Então, agora me diga, com essas matérias que eu disse agora, com essas matérias contrárias à criação de Deus, a que Deus olha, como é que o universo vai se conectar com as pessoas? Como é que a fé vai rolar? Como a fé vai circular?
Como essa energia vai se conectar? Se as pessoas estão adversas, ou seja, teríamos que criar um novo tanque de Betesda. Esperar que essa casa de misericórdia funcionasse em um certo momento. Ou seja, que a terra virasse um grande tanque de Betesda e, em tempo, o Espírito Santo descesse para mexer a água para você ter o seu milagre. Por isso que as coisas não andam. Por isso que as coisas não rolam. Por isso que você fica o tempo inteiro rezando, pega o texto, faz promessa, vai para a igreja, ora, faz jejum e não acontece nada. Não rola nada. Estão desconectados. Então, na fé não paira dúvida. Ora, como é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que eu estou vendo pela fé e estou lascado. Como é que eu posso dizer que eu estou vendo pela fé e eu não tenho o que comer? Que fé é essa? Então, está tudo errado. Então, essa fé, ela, geralmente, quando nós falamos em fé, é fé em Deus. Mas tem muita gente que tem fé em outra coisa. E eu não estou aqui condenando de forma alguma as pessoas que têm fé em outra coisa. De forma nenhuma. Então, aí você diz assim, isso aí é tudo papo. É tudo historinha. Vamos lá. Eu vou trazer para você aqui A Fé e a Psicanálise. Esse livro está esgotado. Eu dei até o pastor Amado, ele não leu ainda. Está aqui. A Fé e a Psicanálise. Estou entregando, pastor Amado. A Fé e a Psicanálise. Então, esse livro aqui é de Françoise Doutor. Françoise Doutor é uma mulher. Ela é pediatra e psicanalista, muito seguida nas universidades, nos conceitos de psicologia e psicanálise. Veja só o que ela diz aqui. Esse livro aqui é antigo, viu? Françoise morreu em 1800 e alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos lá, o que diz Françoise Doutor. Alguns tentam esse caminho, mas seu desejo não é ardente. Já começa batendo. Alguns tentam esse caminho, mas seu desejo não é ardente o suficiente. Outros correm o risco, deixa de lado sua religião naquilo que ela possui de alienante para eles, para a sua busca de Deus ou de seus desejos. Toda religião trai ao tornar o homem estrangeiro a si mesmo, seguidor de um líder, ou de um modelo, ou de uma instituição que dá sentido à vida dos outros, mas não à própria vida. Ela se considera enganado e pensa que deve continuar a busca sozinho. A fé é um acontecimento pessoal na história de cada um, e não um atravismo, uma herança, uma doutrinação prolongada. O que é que François diz aqui? Que muita gente, que muitas pessoas se ligam mais a instituições e a líderes. Aí é que está a grande desgraça. As pessoas se ligam à instituição, se ligam a dogma e perde a fé. Perde a fé. E não existe mais fé. Então, essa fé, ela pode ser usada como instrumento de conquista. Não estou falando aqui, estou falando na vida normal, no cotidiano, no dia a dia. Como é que eu vou usar minha fé no dia a dia? Esse programa é pedagógico. É pedagógico. Nós estamos, como usar isso no dia a dia? Como usar isso agora? Como usar nesse momento? Segundo o relato, um homem, ele perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego, mas ele começou a cultuar a fé. Então ele disse à esposa, se vestiu como se fosse trabalhar e disse, vou para a igreja. Ele podia ir para outro lugar, para o monte, para a rua, para a esquina. E ele foi para a igreja. E ele deu todo o horário que ele tinha no trabalho, as 8 horas de horário que ele tinha no trabalho, orando, pedindo a Deus, intervindo, fazendo as coisas, trabalhando na fé, musculando a sua fé. E durante 30 dias ele fez isso. E no 30º dia, no dia que ele receberia dinheiro, ele recebeu todo o salário dele. O universo conspirou em seu favor. Ele estava conectado. Ele estava ligado. A fé dele não tinha dúvida. Ele gerou um movimento quântico. Ele gerou energia.
Ele não duvidou, ele acreditou, ele se arrumou, ele pensou. Acompanha meus vídeos pelas redes sociais, acompanha meus vídeos pelo Instagram, acompanha meus vídeos pelo YouTube. Você quer mudar de vida? Acompanha. Então ele gerou na mente dele pensamento, conectou-se com o universo, conectou-se com as leis divinas. Então ele teve sentimentos, ele vibrou, ele colocou a roupa, fardamento do trabalho e foi orar, porque ele acreditava que eles tinham sido desligados do emprego, mas não estava desligado do universo. Porque, como falamos aqui anteriormente, o universo não trabalha com dinheiro. Deus não trabalha com dinheiro. Deus não trabalha com dinheiro. Então, o que acontece? Acontece que as pessoas elas não estão conectadas. As pessoas não estão usando o seu cartão magnético. As pessoas falam. É uma falácia. Mas nada disso acontece. Nada disso está acontecendo da forma que as pessoas pensam, ou que as pessoas enxergam. Porque as pessoas enxergam de maneira diferente. As pessoas estão enxergando uma coisa e fazendo aquilo que enxerga. Mas as pessoas são míopes. Míopes na fé, míopes nessa relação com o universo. Porque os ateus e os cientistas dizem que o universo aconteceu por acontecer. Mas as coisas não são dessa forma. Mas mesmo esses que acham que o universo aconteceu por acontecer, eles sabem que existem leis. As leis do universo. As leis do universo. E nós sabemos que essas leis do universo foram criadas por Deus. Deus que criou essas leis. Agora, só que as pessoas estão pensando num Deus que está numa casinha, num Deus que está num trono sentado, daqui a um pouco ele desce para resolver suas coisas. Daqui a um pouco ele desce para resolver suas coisas. Aí ele atende um, atende a outro, aí resolve não atender outro. Aí esse Deus resolve, de repente, dormir um pouquinho para não ouvir oração de ninguém. Então, tudo já foi determinado. Tudo já foi determinado. Então, tudo está disponível. Então, o que é que eu faço se tudo está disponível? Saca. Eu saco. Eu passo meu cartão. Ora, se eu tenho crédito, eu vou passar meu cartão. Mas como é que eu vou passar meu cartão? Como é que eu tenho crédito se eu vivo numa vida de sacanagem? Se eu vivo numa vida completamente diferente. Eu não estou falando aqui em santidade. Não estou falando em santidade, não, de forma alguma. Eu estou falando numa vida conectada. Se essa pessoa está cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de inveja, dando tiro para cima, embriagado, batendo na mulher, batendo nos filhos, não honra as suas obrigações, ele está desconectado. A energia que ele está criando é outra energia. Ele não está conectado. Mas existem pessoas que estão fazendo tudo certinho, mas não estão conectadas. Vamos lá. Como é que seria isso? Para explicar melhor. Existe pessoas que estão desconectadas, fazendo todo tipo de coisa e não se conectam. Aí não se conectam, porque a energia é outra. Mas tem gente que não tem uma vida tão santa, mas estão conectadas, estão usufruindo. Vamos lá? A história do centurião. O centurião não tinha a mesma fé que os discípulos de Jesus tinham, teoricamente. O centurião chega no meio dos discípulos e diz a Jesus: Jesus, o meu servo está doente. E eu queria que tu curasse. Jesus falou assim: eu vou na tua casa. Ele disse: não precisa não. Não precisa não. Jesus disse: Aí ele disse: não precisa não. Eu sou homem de autoridade, digo os meus. Vem, ele vem. Digo ao meu soldado: faz, ele faz. Basta uma palavra sua para que o meu servo seja curado. E Jesus se maravilhou. Disse: nunca vi fé como essa, nem no meio de vós. E na mesma hora, o servo foi curado, segundo os relatos bíblicos. Ora, ele não era bonzinho. Ele perseguia aqueles que ali estavam sentados. Oprimia aqueles que ali estavam sentados. Mas, no entanto, ele se apoderou, ele se conectou. E os outros estavam presentes, estavam desconectados.
Por isso que tem muito vizinho seu, você que, é profeta da fé, do cristianismo, seja católico, seja evangélico, que está sofrendo, suando, chorando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Enquanto o outro está tomando cachaça e está usufruindo, porque o outro está conectado. Então, essa história de ser bonzinho é salvação, outra coisa. Eu não estou falando de salvação aqui, não. Estou falando da vida cotidiana. Não é que você vai fazer isso e vai perder a salvação, como algumas pessoas falam. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, isso é com o seu pastor, não tenho nada a ver com isso. Ok? Então, o que eu estou dizendo aqui hoje é que as pessoas têm muita falácia. As pessoas têm a Bíblia e não lê a Bíblia. E quando lê a Bíblia, interpreta errado. Então, essa forma de agir, essa forma de pensar, vai te aprisionar ao sistema religioso. É o que diz aqui François Dotto. Você está mais ligada a conceitos do que ao universo. Você acha que Deus lhe trouxe aqui à Terra para você só sofrer? É karma, é teoria espírita, é teoria de Allan Kardec. Veja só, o meu papel aqui. Se você for no YouTube, em qualquer lugar, e for falar de lei da atração, você vai encontrar um bocado de gente místico, falando de Buda, de Maomé, falando de vários outros religiosos que implantaram a religião mundo afora. E você vai ser também escravo, porque você vai começar a usar correntes, você vai começar a usar pedras magnéticas, você vai acreditar na energia, não sei de quê. Eu não estou falando nisso. Eu estou levando esse povo que está nos seguindo aí, estou levando esse povo para um conceito cristão. A diferença é essa. Eu fico observando muitas vezes, quando eu vejo alguns cientistas e alguns neurocientistas, quando eu vejo alguma literatura que fala de meditação. E hoje estão dando muita força à meditação nesse mundo que nós temos de ansiedade e transtorno depressivo. Hoje, essa técnica é bastante usada mundo afora, a meditação. Mas ocorre que a meditação, eles estão levando para o lado místico. Quando os cristãos, eles têm oração. Mas os cristãos oram repetitivamente. Se você ouvir uma oração de um cristão 30 dias, e você selecionar, vai ficar nada. Porque é a mesma coisa. É um disco arranhado. Não sai do canto, não sai do lugar. Então, o universo não vai entender isso dessa forma. Vai parar. O trânsito, aquela história de Daniel. Daniel que vinha trazer Daniel esperava a resposta e o anjo ficou preso no trânsito. Então, o seu anjo que vem trazer a resposta, que isso não existe, né? O anjo não vem trazer a resposta nenhuma. Mas vamos supor, se esse anjo trouxer a resposta, ele vai ficar num trânsito engarrafado. O que eu quero dizer a você é que nós estamos numa época contemporânea onde Jesus veio à Terra e tudo foi mudado. Tudo mudou. Tudo mudou. Jesus trouxe as bênçãos. Ele conquistou por você. Quando aquele povo que estava lá no deserto, quando aquele povo que estava ali no monte pedindo a ele, naquele momento ele não poderia dar, ele não poderia vencer o inimigo. Mas agora não. Agora ele veio para você espírita, para você católico, para você cristão. Ele já abençoou, já está no universo. Está no universo. Basta que eu tome posse daquilo que foi determinado para mim. Só que tem gente que tem uma mesa belíssima à sua frente para se alimentar e as pessoas ficam com vergonha. Isso me lembra uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui para Bahia e eu fui para o Hotel 5 Estrelas. Eu pobre, vindo de um lugar muito pobre, e quando eu cheguei para tomar o café da manhã, que eu entrei no hotel, no café, eu vi uma multidão de gente bem vestida não, mas pessoas bonitas, um lugar maravilhoso. Eu fiquei com vergonha. Uma mesa belíssima. Sabe o que eu fiz? Eu subi, fui para o quarto, pedi o café.
paguei uma taxa extra para tomar um café que não era igual àquele. Por quê? Porque eu tinha vergonha, eu tinha medo. Eu me sentia discriminado. Achava que aquilo não era para mim. Era muita areia para o meu caminhão. Comer no hotel daquele, tomar um café da manhã no hotel daquele, com aquela maravilha que ali estava. A mesa posta. Então isso acontece com muita gente. Muita gente está vivendo assim. Muita gente está sofrendo porque acha que é permissão de Deus. Muita gente está sofrendo porque acha que Deus determinou que ele sofresse. Eu vi uma pregação nesse dia que Deus leva para o deserto. Jesus leva para o deserto. Jesus não leva para deserto nenhum. O deserto é o caminho que você buscou, que você levou. Então, enquanto você viver com esse pensamento negativo, vai viver essa vida que você está vivendo. Porque o que tem gente sofrendo aí, o mundo hoje jaz no maligno mesmo. É um sofrimento total. E as notícias que eu falei agora, né? Notícias que eu falei agora, você vê manchetes. Hoje eu vi uma manchete hoje, veja como o mundo está mudando. Criança de 11 anos, graduou-se em física. Uma criança de 11 anos fez graduação na universidade em física, 11 anos. E quer ser lembrado em mecânica. Gente, tem algo anormal. Por que anormal? Porque as pessoas estão vivendo absolutamente. As pessoas estão vivendo no universo como não estivesse no universo. Interessante como as pessoas amam a ignorância, né, doutor Inácio? Exatamente. Exatamente. As pessoas estão vivendo no universo como não existisse o universo. Então, se eu vivo... vou dar um exemplo. Se eu entro no clube, o clube tem o estatuto do clube. Tem as normas do clube. Você pode tomar banho de piscina naquele horário, não pode ser à noite, não pode transitar de calção em tal lugar. Por exemplo, no meu condomínio que eu moro, não pode andar em elevador social, só de serviço em traje de banho, só funciona até 8 da noite, não pode ser além de 8 da noite. Eu tenho que respeitar. Se eu for após 8 da noite, sou barrado. E se eu ficar lá durante bastante tempo, eu sou multado. Tem uma multa, eu vou pagar uma multa. Vai chegar no final do mês uma multa para mim, se eu ultrapassar essas normas. Então, existe uma norma no clube social, existe uma norma também no condomínio que você mora, no trânsito existe uma norma, e no universo tem uma norma. Você não pode ultrapassar a norma desse universo. Aí, no entanto, você ultrapassa a vida inteira a norma desse universo, você não recebe a notificação na sua casa, mas você recebe a notificação na sua vida. Na sua vida. Você pode orar, jejuar, fazer ginástica, ficar de cabeça para baixo, estar fácil no pó, que vai ser notificado. É aquilo que, permita-me, doutor Inácio, é aquilo que o senhor estava falando há pouco aí sobre a questão da fé, né? Eu estava me lembrando agora de Deuteronômio 28, né? Que fala do que é negativo e do que é positivo. Se você atender a voz de Deus, vai fluir o que é positivo e não vai fluir, e se não atender, vai fluir o que é negativo. E outro exemplo muito prático é a lei da gravidade. Você não pode sair por aí voando sem né? Ou seja, o que você joga para cima desce. Você não vai para digamos assim, esqueci agora o nome daquele negócio que fica em piscina, o pessoal vai andando, um trampolim, você não vai andando pelo trampolim, sai do trampolim e vai voar. Não, você vai descer. Não é a lei da gravidade, por exemplo. Né? Pois é, então existem as leis que as pessoas não respeitam. Eu não estou levando aqui para o cunho religioso, não é porque você tem que ouvir a voz de Deus, ou deixar de ouvir a Deus. Vamos deixar não, mas Deus, com relação à sua fala lá no começo, né? A sua fala lá no começo, que é esse universo. Sim. O povo é religioso, sim, mas tem um povo aí que não é religioso. Sim. Então, porque você seguindo as leis do universo, está seguindo a Deus. Quando você segue a lei do universo, está seguindo a Deus, porque é Deus que criou a lei do universo. É para todos. Não vamos excluir Deus disso de forma alguma. Não, é para todos. Então ele criou as leis. A questão é para todos, porque tem as pessoas que dizem assim, doutor Inácio, por exemplo, permita-me, eu já expliquei isso em outra situação, eu fazendo as minhas abordagens. Porque aí tem alguns irmãos que dizem, porque eu tenho fé e não consigo. Você não tem fé, se não conseguir, não tem fé. Porque o espírita consegue, porque o católico consegue. Na crença dele, na fé dele, porque não é
Deus nem o diabo. É o princípio da fé. Ele alcançou esse estágio, essa dimensão. Por isso que funcionou para o espírita, para o católico, porque essa lei... Que não é fé em Deus. Que não é fé em Deus, não é fé em Deus. É isso que o doutor Inácio está falando. É a lei da fé, é a lei da atração. Da conexão. Da conexão. Independente de qual seja o sistema de crença, independente de quem seja a pessoa, até porque isso também não tem nada a ver com o comportamento, que é intrigante isso também, né, doutor Inácio? Isso não tem nada a ver com o comportamento moral, porque as pessoas alegam que tem que andar santo para poder ser abençoado. Não tem nada a ver. Tem que ser santo para prosperar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Jacó não era não santo, né? Mas Jacó não estava nisso, né? Jacó, né? Jacó não era santo nenhum, mas ele era próspero. Não tem nada a ver. É isso que a gente quer explicar às pessoas. Que existe uma lei, como o doutor Inácio está dizendo, estabelecida por Deus, que não faz acepção de pessoas e é desvinculado de qualquer comprometimento moral. Bem explicado. Então, o que eu quero trazendo para você hoje, no final desse programa, é exatamente essa reflexão que eu fiz hoje em relação à fé e à lei da atração. Essa matéria vai estar no seu livro, doutor Inácio? Essa matéria, essa era importante. Como? Essa matéria vai estar no seu livro? Tem muita coisa no meu livro sobre isso. Tem muita coisa no meu livro. O livro que está vindo aí, viu, pessoal? Arrebentando aí. Adquirindo meu livro aí, você vai entender e você vai fazer alguns exercícios que terão resultados imediatos, né? Imediatos. Porque é interessante, né? Esse mundo que nós vivemos. É muito interessante. Tudo que Deus nos deixou, sol, lua, estrelas, mar, rios, peixes, tudo que está aí, que Ele nos deixou. Então, nós temos acesso a tudo isso. Mas tem gente que nem o sol quer. Tem gente que nem o sol quer. Corre do sol. Então, é exatamente isso que eu estou falando. É necessário que você esteja conectado. É necessário que você, na sua casa, esteja conectado. Ora, a própria Bíblia fala sobre divisão. Que na sua casa não haja divisão. Divisão de ideias, de pensamentos. Então, todo mundo, na sua casa, vamos comprar uma casa, vamos comprar uma casa. O que dois de vós concordarem dará certo. O que dois de vós concordar dará certo. Porque esse programa está dando certo. Há uma conexão entre o doutor Inácio e a Rede Cristã e o Amaro Corrêa. Então, essa parceria que é importante, né? Essa conexão, é o termo que o senhor está usando Fundamental. Aí. Fundamental. Fundamental. Então, se você vai comprar aparece umas energias, de vez em quando aparecem umas energias negativas, mas a gente fica só nós dois aqui no programa, né? Vamos comprar uma casa, vamos comprar uma casa. Então, o que é que eu faço? Eu quero comprar casa. Eu quero comprar uma casa, um carro, um sofá. Aí complicou. Vamos devagar, né? Vamos comprar uma casa, vamos. Então, todo mundo concordou. Então, dinheiro. Eita, aí pensa logo em dinheiro. Não pense em dinheiro, não. Não pense em dinheiro, não. Dinheiro, o universo não trabalha com dinheiro. Eu pensei isso aqui agora, o universo não trabalha com dinheiro. Eu ia lhe dizer isso. Eu pensei, quando eu pensei, o senhor falou, viu? Isso não tem nada a ver com telepatia, não. Vamos lá. Uma vez eu ganhei. Explica amanhã. Explica amanhã que o universo não trabalha com dinheiro. Não, porque eu ganhei uma carteira. Eu ganhei uma carteira de guardar cédula, né? Aí eu digo, oba, dinheiro à vista. Né? A carteira já chegou. Exatamente. Isso foi faz um tempinho a experiência. E graças a Deus a coisa aconteceu, né? A carteira veio e depois veio uma cédulazinha para eu poder botar dentro dela. Faz um tempinho, mas estou esperando outra carteira. Pois é, gente. Se você gostou do programa, compartilha, coloca lá. É um pouco, né? É um pouco diferente isso que eu falei hoje, né? Você não escuta toda hora. Você vai continuar com esse tema amanhã, doutor Inácio? Importante. Vamos continuar amanhã. Muito profundo, muito profundo. Eu falei hoje sobre François Doutor, que é uma psicanalista, pediatra, e ela fez esse embate do cristianismo e psicanálise. Cristianismo e psicanálise. Falei um pouco da Bíblia, falei um pouco da teologia, e essa fé que pode ser um elemento quântico, essa fé que é uma energia, essa energia tem que estar conectada. Então, quando você não muscula essa fé, essa energia ela não chega ao lugar, não se conecta com aquilo que você quer. E aí o que acontece? Né? Vai dar tudo errado. Gente, obrigado, que Deus te abençoe, e até amanhã. Obrigado, pastor Amaro. Então, para você, muita felicidade. Seja eu quero lhe agradecer. Abençoada. Eu quero lhe agradecer, porque apesar de sermos criticados, o senhor na sua área e eu na minha, eu estava dizendo
lá onde eu congrego, onde eu ministro, de uma prática que eu disse ao pessoal, vamos voltar a fazer. Porque algumas pessoas nos acompanhando também nas transmissões que eu faço, das celebrações. Eu disse, vamos fazer daqui, dizendo lá, né, no templo, vamos fazer aqui do templo para você que está aí em qualquer lugar do mundo. E aí eu disse, eu tenho agora mais do que nunca argumento científico. Quem eu sou interlocutor do programa do psicanalista e quem assiste sabe, ele fala muito de física quântica. Aí mais do que nunca eu tenho um argumento científico para daqui, eu dizendo lá no culto, né? Orar por você aí e você aí receber o seu milagre. Eu estava explicando isso, doutor Ednário. Sim. Não é? Sim. Então, mais do que nunca temos argumento quântico para essa... O que nós chamamos de milagre é um sobrenatural. É sobrenatural, Sobrenatural que ocorre, o sobrenatural que a ciência explica como uma coisa natural. Isso. Que a gente vê que é o sobrenatural, mas a ciência já explica como natural. Porque isso já foi cedido para você. Já foi desmistificado, né? Deixou de ser mistério. Não deixou de ser mistério. É uma coisa que já está revelada. É uma coisa que já está clara. Agora, quem, como a gente disse, opta para continuar na ignorância, aí um abraço, né? Quem quiser sofrer, continue sofrendo. Mas eu não. Vitória para nós. Até amanhã. Um abraço, doutor Ednásio. Lembrando que o programa No Divã, com o psicanalista Ednásio, acontece de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, aqui no Sistema de Comunicação da Rede Cristã Brasil. O programa volta amanhã, não perde não. Programa cada vez mais imperdível. Um abraço, obrigado a todos que nos acompanham no YouTube, no Face e na FM 103,3 e na Jesus Vive 96,3, Pastor Walter Matos. Um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.